Boa tarde, meu nome é Cristiane Brito, eu sou aluna da disciplina de Mineralogia e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos de extrema relevância, para a fertilidade do solo, dos quais foram pontuados em sala de aula pela docente Franciele Valadão. Então, a gente começa a falar sobre os atributos químicos, sobre capacidade de troca, de cátion, sobre todos esses elementos que são importantes para o desenvolvimento da planta, Então, eu começo falando sobre os elementos essenciais, e onde são divididos, e começo a falar pelos elementos estruturais, que é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio. Em seguida vem os macro e os micronutrientes, onde os macronutrientes também, dentro desses macros, existe uma subdivisão que seriam os primários e os secundários, onde os primários é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e no secundário seria o cálcio, o magnésio e o enxofre. Eles são subdivididos assim porque, na verdade, é uma divisão agronômica, É uma forma de se identificar. Depois vem os micronutrientes. Os micro também existe uma subdivisão, que entre aniônicos e catiônicos, onde os aniônicos é composto por boro, molibdênio e cloro, e nos catiônicos é zinco, ferro, manganês, cobre e níquel. Em seguida vem os elementos benéficos, também conhecido como os elementos úteis. E eles são divididos, ele é composto por silício, cobalto, e o cobalto, lembrando que ele é de extrema importância porque ele faz a fixação biológica de nitrogênio, o sódio e o selênio. E, por fim, os elementos tóxicos, São os elementos que são prejudiciais às plantas, como, por exemplo, o chumbo e o alumínio. Mas uma observação importante que a professora fez em sala de aula é que, na realidade, qualquer elemento, a depender da quantidade que ele é aplicado, ele pode se tornar tóxico, para as plantas. Então, dependendo da dosagem, ele se torna tóxico. Então, como foi falado no início, esses nutrientes eles precisam estar disponíveis para que a planta consiga absorver, Não adianta ele estar lá, mas não está em forma de uma maneira que a planta consiga absorver. Então, uma das formas é por meio dos colóides. E o que seriam os colóides? Os colóides, eles são partículas muito pequenas, mas muito. Inclusive, algumas doutrinas falam que é a menor partícula, Mas outras doutrinas falam que não. Doutrinadores, falam que... Então, há uma controvérsia, mas, enfim, são partículas muito pequenas, e elas são de extrema importância porque elas que vão fazer com que a retenção de água e de nutrientes aconteça, porque então elas são responsáveis, e em seguida são responsáveis pelo fornecimento de água e nutrientes para essas plantas. Então, a atividade coloidal, que é chamado, ela desempenha essa função aí de retenção, de água e nutrientes. E deixa eu ver o que mais aqui. Aí em seguida a gente vem falar sobre as cargas do solo, principalmente de onde vêm essas cargas do solo, E as cargas do solo, elas vêm das cargas permanentes e das cargas que são dependentes do pH. Então, o que seriam as cargas permanentes? São aquelas cargas que são geradas pelo processo de substituição isomórfica, Então, são cargas inalteráveis, são cargas negativas, E as cargas positivas, que seriam as dependentes do pH, ela ocorre
no final, ou seja, na quebra das lâminas de octaedro e tectaedro de silício, né, onde acontece um desequilíbrio de cargas não satisfeitas. Então, é importante a gente entender qual que é a finalidade, né, dessas cargas, né? E elas são fundamentais porque elas, mais uma vez aqui, ressaltando que elas são importantes para reter nutrientes e reter água para as plantas. Existe ainda um fenômeno chamado de adsorção, e que é na realidade como é que funciona. A adsorção, diferente da absorção, as partículas elas estão aderidas ao solo, elas não foram absorvidas, mas elas estão ali aderidas, ou seja, disponíveis para que sejam utilizados, né? E o exemplo que a professora mostrou em sala de aula do solo é aderido ao pedaço de ímã, né? Então, a adsorção, o fenômeno da adsorção seria esse. Então, os nutrientes estão ali aderidos e, portanto, disponíveis, né? Bom, então agora a gente vai falar sobre a importância da capacidade de troca de cádmio, né? Ela é de extrema importância porque é um dos principais atributos químicos, né, que podem determinar a fertilidade do solo. Então, um solo com maior capacidade de troca de cátio, ele é capaz de reter e fornecer mais nutrientes, né? Esses